Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, né? Grato ao nosso pastor Maurício pela confiança. E vamos aqui hoje falar na nossa escola Vida Plena a respeito de relacionamentos que honram a Deus. O pastor me mandou uma mensagem há uns dias atrás e pediu para que eu falasse a respeito de relacionamentos, né? E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração. Amém? Então vamos lá. Primeiro vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, do Gênesis 2, vou ler os versículos de 18 a 25. Gênesis 2, 18 a 25. Na linguagem NVI, tá? Eu separei a linguagem NVI. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém? Meu objetivo aqui nesta manhã é falar a respeito de relacionamentos, mas não é qualquer tipo de relacionamento. Eu quero falar a respeito dos relacionamentos que honram a Deus, que são os relacionamentos que Deus deseja que nós tenhamos, né? Porque existem alguns tipos de relacionamentos que não honram a Deus, e esse aqui não é o meu foco nesta manhã. Quero falar a respeito de relacionamento entre homens, entre pares, homens e mulheres, entre homens e homens, nosso relacionamento com Deus também, ou seja, relacionamentos que, de uma forma geral, agradam a Deus. Para isso, eu vou utilizar dois materiais. Um deles é a própria Bíblia Sagrada, né? Eu estou utilizando aqui principalmente a Bíblia na linguagem NVI, e o outro vai ser um livro que se chama Andando com Leões, como encontrar a coragem verdadeira e a força duradoura por meio de relacionamentos que honram a Deus. É um livro de um pastor chamado Jonathan Wiggins, que é um pastor americano do estado do Colorado, que nos últimos 30 anos ele tem se dedicado integralmente ao ministério. Vamos lá. A Bíblia nos fala de relacionamento desde o Gênesis, como nós acabamos de ler. Aqui nós já podemos dar uma introdução a respeito de relacionamentos. Neste momento aqui, nesse contexto que eu li, Adão ele foi então criado por Deus, né? Criado pelo Senhor, e ele tinha uma relação com Deus, até mesmo antes de Eva surgir. A palavra vai nos mostrar que Adão, como criatura, foi criado, como todos nós também somos criaturas de Deus, né? E essa criação, Deus tem um relacionamento com Adão, como ele também tem um relacionamento com todas as suas criaturas. Adão, então, ele vivia num ambiente que era perfeito, né? Ele estava ali ainda sem pecado e com uma comunicação muito próxima do seu Criador. Porém, algo estava ali faltando. Então, Deus vem e traz quem para estar ao lado de Adão? Eva. Cria Eva, ou seja, cria uma mulher que sai da sua própria costela, e isso vai estar ali no Gênesis 1, 26, quando o Senhor fala: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele criou o homem à imagem e semelhança. Depois ele criou a mulher no Gênesis 2, 18 e 25. Então, no começo, Gênesis 1, 26, a criação à imagem e semelhança, e no Gênesis 2, 18 a 25, a criação da mulher. É necessário a gente entender que, nesse contexto aqui, Deus fala que não era bom que o homem estivesse só. Não era bom que o homem estivesse só. Por isso ele criou a mulher, para que tivesse um relacionamento, alguém com quem se relacionasse com Adão. E essa menção aqui no plural, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, embora esse plural possa ser um pouco controverso, né, segundo alguns estudiosos, mas há boas razões para nós acreditarmos que o Deus triuno é o modelo para os seres humanos relacionalmente. Então, o seu propósito para os seres humanos era de reproduzir e entender esse tipo de conexão nos nossos relacionamentos, tanto vertical como horizontal. Quando a palavra nos diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança, esse façamos aqui pode simbolizar já a trindade. O primeiro sinal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, então, já havia uma relação na Trindade antes mesmo da criação do homem, ou seja, desde a eternidade já havia uma relação entre Pai, Filho e o Espírito Santo. E essa relação de Pai, Filho e Espírito Santo é um modelo para as nossas relações. É isso que o livro vai estar citando, o livro do pastor que eu mencionei agora há pouco para vocês, o Jonathan, né? O pastor Jonathan. Ele fala a respeito da intenção de Deus nos ensinar, através da relação Pai, Filho e Espírito Santo, para que nós possamos ter uma relação também, um relacionamento, não só com Ele, com Deus, mas também nas relações nossas com os nossos pares, ou seja, na relação vertical e também na oração horizontal, né? Ela é um modelo, Pai, Filho e Espírito Santo, que se relaciona de forma perfeita, é um modelo para as nossas relações também. Todavia, surgiu o pecado, né? E todos sabem que o pecado chegou logo depois ali no Gênesis, e pelo fato de nós crescermos hoje em um mundo pecaminoso, então nós crescemos, já nascemos e crescemos, né, em um mundo que é pecaminoso, as comunidades humanas, então, elas estão distorcidas nas suas relações. As pessoas hoje vivem relações que já não é mais de acordo com aquilo que Deus preparou para nós, né? Digamos assim. Por quê? Por causa do pecado. O pecado vem para trazer uma distorção. Por vezes, o pastor Jonathan Viggs, ele cita que, por vezes, nós podemos nos sentir frustrados nas nossas relações, justamente devido não só aos nossos pecados, mas os pecados também daqueles com quem nós nos relacionamos. Então, pode vir essa frustração, e em decorrência disso, nós podemos, assim, digamos, sofrer, né? Sentir tristezas, decepções, porque as relações que podem vir até boas, por até um certo momento, sofrer algum tipo de ruptura, algum tipo de interferência, digamos assim, e aí vem o sofrimento, vem as feridas, que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, o que nós podemos sofrer através dos relacionamentos, né? O pastor Jonathan cita até o caso daquelas pessoas que buscam deuses inferiores, que podem se manifestar, por exemplo, na busca pelo poder, ou na busca por posses, ou na busca por algum prestígio. Então, de alguma forma, o homem não conseguindo se relacionar mais tão bem, ele pode buscar preencher esse vazio de alguma outra forma. E aí vem o desejos que pecaminosos, né, que podem muitas vezes não agradar a Deus. Então a pessoa busca uma realização de alguma outra forma, só que ela vai acabar frustrada também, porque ela vai ver que a sua posição ou o seu sucesso, digamos assim, né, aqui na Terra, não vai preencher um vazio, não vai preencher o seu vazio. Por isso que nós temos visto muitas pessoas confusas, pessoas que estão vivendo, mesmo tendo posses, mesmo tendo muitas condições, tendo posição social, muitas vezes vivem em situação de depressão,
Por quê? Justamente por causa disso aqui que eu estou falando. Ela não vai ser preenchida no seu vazio somente com essas coisas que ela tem buscado, que são aqui desse mundo, né? Mas diante do que eu falei, diante do que eu já mencionei para vocês, sobre a relação ideal que foi baseada na Trindade, sobre aquilo que Deus criou para nós ali, desde Adão, mas depois veio o pecado, e o pecado trouxe essa ruptura, trouxe então essas dificuldades que nós temos até hoje. Diante de tudo isso que eu mencionei até agora, aí eu vou lançar uma pergunta para vocês que estão me ouvindo hoje. Será que vale a pena investir em relacionamentos? Principalmente, essa pergunta principalmente para aqueles que estão frustrados, ou chateados com alguém, ou decepcionados com alguém. Será que vale a pena você tentar novamente se relacionar? Será que vale a pena? Ficam essas perguntas. Será que existe alguém confiável com quem eu possa me relacionar? Vale a pena eu correr o risco de uma relação? Será que nós precisamos realmente nos relacionar? Será que precisamos nos relacionar com muitas pessoas? Então, são muitas perguntas, né, que eu vou começar a trazer agora algumas respostas para a gente a respeito dessas perguntas. Salomão escreveu em Provérbios 18, 24, que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Então, o que Salomão está dizendo aqui? Que o segredo não está em nós termos muitos amigos. O segredo não está nisso. Aliás, alguns até se arruinam, pode se arruinar tendo muitos amigos. É o que Salomão está nos dizendo aqui. Mas se nós tivermos pelo menos uma pessoa em quem nós podemos confiar de verdade, isso já é o suficiente. Amém? Se tivermos uma pessoa que seja, porque eu não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi de algumas pessoas que elas acham que o segredo do sucesso, talvez, seja ter muitos amigos, né? E aí a pessoa, às vezes, algumas pessoas até se gabam, né, por terem muitos amigos. Mas o segredo não está nisso, meus amados. O grande segredo está, eu tenho tenho dois, mas que é fiel. Essa pessoa é fiel a mim, eu posso confiar nessa pessoa. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu pastor, pode ser um pai, pode ser sua mãe, pode ser até mesmo um filho, não sei. Eu não estou falando apenas de amizades com pessoas de fora. Vamos trazer dentro da nossa própria casa. Vamos trazer para dentro da nossa própria igreja. Alguém que você possa confiar de verdade, que essa pessoa também possa confiar em você. Então o livro fala, Andando com Leões, menciona sobre leões justamente nesse sentido. É preciso ter a coragem para se relacionar. Aqueles que são leões nos relacionamentos são aqueles que foram corajosos, superaram as dificuldades, superaram os medos, superaram os traumas, as frustrações, as decepções, e como um leão resolve se relacionar com alguém, e aí se junta a outro leão, porque eu acho que vocês já devem saber que os leões andam em comunidade, né? E aí esse relacionamento traz uma força, uma potência nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Relacionamentos que honram a Deus é capaz de criar coisas grandiosas e tremendas. Deus usa esses homens, essas mulheres que se relacionam, que andam juntos, justamente para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Amém? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada só. Nós precisamos uns dos outros. E aí o livro vai trazendo respostas. Quanto mais nós somos amados, mais podemos viver com poder, com honestidade, com confiança, e cada vez mais livres da vergonha, do medo, de arrependimentos e limitações autoimpostas. Então, o livro vai nos ensinando, vai nos ensinar o que a Bíblia, ele está baseado a todo tempo na Bíblia, esse livro que nós lemos, né? Ele fala justamente que quando você tem dificuldade de se relacionar, mas busca em Deus essa força para se relacionar. Você dá o primeiro passo, tenta se aproximar de alguém, tenta ser amigo de alguém.
Atingiu um certo momento, você já confiou um pouco mais. Então você dá um segundo passo. E cada vez que você vai avançando no relacionamento, cada vez que você vai indo adiante, vai conquistando essa pessoa, e ela também vai te conquistando, né? Você vai avançando e vai crescendo, vai crescendo. Isso é libertador para as nossas vidas. Amém? Então, nós se esconder, buscar o buraco, buscar a caverna, digamos assim, né? Que é o lugar que os profetas iam para se esconder das pessoas, né? Muitas vezes, não é a solução para as nossas vidas. Pelo contrário, isso vai trazer depressão, isso vai trazer mais frustração ainda, mais tristeza. A solução, meus amados, é nós avançarmos no sentido de buscar relacionar mais, buscar com honestidade ajudar o nosso próximo, aceitar a ajuda do nosso próximo também em honestidade, ajudar uns aos outros, para que os nossos medos caiam por terra, para que as nossas limitações, inclusive, caiam por terra, porque nós precisamos nos relacionar. Nós temos exemplo, né? Exemplo, lá no livro é citado um exemplo de um presidiário, que eu não me lembro agora o nome, uma pessoa que foi presa lá nos Estados Unidos há um tempo atrás, tinha cometido muitos crimes, e foram entrevistá-la lá na prisão, e aí perguntaram para ela qual era o pior momento que ela passava ali, dentro daquele presídio, e essa pessoa disse que para ela o pior momento é quando ele era levado para a solitária. Porque lá na solitária ele não podia se relacionar com os outros. Lá ele estava sozinho, quando acho que era aquele momento de castigo, né? Que acho que existe também nas nossas penitenciárias aqui brasileiras, que a pessoa, por ter infringido alguma regra dentro do presídio, é levado para afastado dos outros, né? Levado para aquele momento de solidão ali por alguns dias. E essa pessoa declarou: o pior momento para mim é aquele momento solitário. Porque mesmo eu, sendo quem eu sou, eu preciso me relacionar. Eu preciso ter contatos. Então, meus amados, todo ser humano precisa se relacionar. Todo ser humano precisa do outro. Assim é para todos nós. Então, eu estou já respondendo a pergunta que eu fiz para vocês ali atrás, agora há pouco, né? Será que vale a pena investir nos relacionamentos? Claro que sim. Claro que vale a pena a gente sacrificar, se esforçar. Claro que vale a pena a gente vencer os nossos tabus, os nossos medos. Vale a pena, meus amados. A resposta é: vale a pena investir em relacionamentos que honram a Deus. Vale a pena arriscar. Porque aquele que anteriormente se achava machucado, que foi traído, decepcionado, através de um novo relacionamento, ele pode ser curado, ele pode ser transformado, ele pode ser desenvolvido para a honra e para a glória do nome de Deus. Vem através de um novo relacionamento, pode vir através de novos. Deus pode levantar pessoas diferentes, outras pessoas, para te ajudar. Esquece aquela que passou pela sua vida e te feriu tanto. Se ela não voltar, só perdoa. Perdoa. O pastor falou esses dias aqui a respeito do perdão. Perdoa. Libera essa pessoa. Deixa ela ser liberada, você também vai ser liberado. E siga em frente, meu amado. Siga em frente. Não desista de amar. Não desista de ser amado. Não desista de ajudar. E não desista de ser ajudado. Amém? Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Eu te encorajo a avançar, a dar mais um passo. Cada passo que você der para se relacionar, de novo, você vai se sentir mais seguro. A gente vê casos, né, hoje, temos visto muitos casos, até mesmo de separação, pessoas que se casaram, se feriram um dia e foram traídas, separaram por algum ou outro motivo, e que carregam traumas, com medo de se relacionar de novo, com medo de ser machucado de novo. Meus amados, o Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te curar nessa manhã. O Senhor está contigo.
seja como um leão, tenha a coragem de se relacionar novamente. Amém? Quero citar agora sobre 3 estágios da conexão no relacionamento, né? São 3 etapas de uma comunicação aberta e honesta em relacionamentos que honram a Deus. O primeiro, relacionar-se, ou seja, quando nós andamos juntos. A segunda etapa é a confiança. É quando nós passamos a compartilhar as nossas histórias. E a terceira etapa, a integração, quando nós aceitamos a graça de Deus. Em primeiro lugar, nessa primeira etapa, da relação, do nosso relacionamento, do andar juntos, digamos assim. 2 homens que andaram juntos, eu vou citar o exemplo deles aqui, de Elias e Eliseu. Está lá no 2º livro dos Reis, 2:4, fala ali a respeito do relacionamento. 2º livro dos Reis, no capítulo 2, fala a respeito de Elias e de Eliseu. São 2 homens que o livro considera como 2 leões, né, que andaram juntos até a hora de Elias partir. Todos sabem que teve um momento em que Elias foi levado pela carruagem de fogo. Elias foi um dos homens que não passaram pela morte, né? Mas Eliseu estava andando com ele já há algum tempo. Eles estavam andando juntos porque Elias iria passar para Eliseu o bastão, né, o ministério. Então, assim, Eliseu sabia que era chegado o seu dia de assumir esse ministério. Eliseu já sabia que o seu mentor seria levado para o Senhor. Ele sabia que estava chegando o momento de Elias ser tomado por Deus. Eu acredito, pelo que a palavra nos mostra ali, ele não sabia, poderia não saber como isso iria acontecer, mas ele sabia que era chegada a hora. A Bíblia nos dá sinais ali. E Elias disse a ele que ficasse naquele momento ali, para que ele fosse até Jericó. Elias ia até Jericó e ofereceu um voto ao Senhor. Eu acredito que Elias já queria ali, já sabia que estava chegando o momento dele, e ele queria se despedir, ficar isolado. Aparentemente, Elias queria se isolar no seu último momento. Mas Eliseu não deixou. Eliseu, então, continuou caminhando com Elias, até o final. E aí a palavra vai nos mostrar, a história nos conta que havia 2 grupos de profetas, que de longe observavam Elias e Eliseu. Um grupo veio de Betel e eles sabiam que Elias seria levado naquele dia. Então eles perguntaram para Eliseu: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? 2 Reis 2:3. Parece que a conclusão daqueles grupos, daquelas pessoas, né, que pertenciam àquele grupo, era que Elias indo embora, um novo ungido então estava surgindo ali para eles então seguirem. A impressão que dá ali dentro do texto ali de 2 Reis é que aquelas pessoas estavam dizendo assim para Eliseu: deixa Elias ir embora, deixa ele seguir o caminho dele, porque agora nós vamos ficar contigo, você vai ser o nosso profeta agora. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Eliseu deu uma resposta bem legal, bem interessante para eles. Eliseu disse assim: sim, eu sei, mas não falem a respeito disso. Não falem a respeito dessa saída de Elias. Não façam isso. Então a palavra vai nos mostrar claramente que Eliseu, ele considerou aquela amizade, aquele relacionamento até o final. Ele foi fiel ao seu mentor até o final. Alguns vieram trazendo uns conselhos ali não muito legais, não muito bons, né? De que ele deixasse Elias seguir o seu caminho. E Eliseu disse: não, eu vou ficar com ele até o final. Deus quer isso de nós também, meus amados. Que nós sejamos como leões corajosos de nos relacionar, mas também como leões fiéis uns aos outros até o final. Não abandone o seu amigo, não abandone aquele com quem você se relaciona pelo caminho, meu amado. Não. Seja fiel até a última hora. É isso que Deus quer de nós. Percebemos no mundo de hoje, esse mundo contemporâneo que nós vivemos, pessoas abandonando umas às outras facilmente. Qualquer dificuldade, qualquer situação, pessoas se separam. Ah, não, mas já estou chateado com ele. Não quero mais saber desse aqui, não. Ah, mas me chateei com ela.
vou me separar, não quero saber disso mais. Meus amados, não façamos isso. Isso não agrada a Deus. Eu quero te incentivar a ser fiel até a última hora, como Eliseu foi. Seja fiel àqueles que Deus colocou no teu caminho. Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido, seja fiel aos seus filhos, seja fiel ao seu pastor, seja fiel ao seu companheiro de trabalho, se o relacionamento com ele é um relacionamento que honra a Deus. Seja fiel ao seu vizinho, se o relacionamento honra a Deus, seja fiel. E ele vai ser fiel a você também, você vai ver. Amém? Porque uma coisa é uma via de mão dupla. Uma coisa vai puxar a outra. No que nós traímos, nós também vamos ser traídos. É consequência, é aquilo que nós plantamos. No que fazemos o mal, se plantarmos, o que nós vamos colher? Vamos colher algo ruim também nos nossos relacionamentos. Então nós temos que ser fiéis para que as pessoas também sejam fiéis para conosco. Na segunda etapa, fala a respeito da confiança. Mateus 16, de 22 a 23, eu já estou indo para a parte final, meus amados. Mateus 16, 22 a 23, fala de Jesus, falando com Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus era uma pessoa incrivelmente graciosa em atrair pessoas. Eu acho que ninguém vai discordar disso. Jesus atraía as multidões, mas ao mesmo tempo ele falava a verdade. Ao mesmo tempo ele era franco, verdadeiro. Quando Jesus amava Pedro, como Jesus amava Pedro, mas Jesus não deixou de ser autêntico com Pedro nesse momento aqui. Por isso que nós estamos citando nessa escola, hoje, na aula, sobre essa passagem. Jesus foi firme, foi duro com Pedro ali, repreendendo Satanás, porque ele estava repreendendo o maligno. Mas ele amava Pedro. Nós temos que amar, ser generosos, mas também temos que ser verdadeiros com quem nós nos relacionamos. Falar a verdade, viver em verdade, com generosidade, com amor. Não quer dizer que a gente vai estar passando a mão na cabeça, não. Muitas vezes, passar a mão na cabeça, você pode estar sendo inimigo da pessoa, Se a pessoa está fazendo errado. Então, o que Deus quer é que nós sejamos sinceros. É claro, vamos falar em amor, em sinceridade, com honestidade, falar da forma adequada, mas sendo autêntico com aqueles com quem nós convivemos. O livro vai falar que a confiança é a cola de qualquer relacionamento. Com a confiança, nós podemos superar quase tudo. Sem a confiança, nos sentimos desamparados, sem esperança e nos sentimos sozinhos. Então, a cola do relacionamento é a confiança. Precisamos precisamos confiar e precisamos também ser confiados, Precisamos que o outro com quem nós nos relacionamos também confie em nós. E aí, então, através disso, o relacionamento vai voar alto, vai longe. Relacionamentos que honram a Deus funcionam dessa forma. E na última etapa fala a respeito da integração. Nós nos sentimos integrados e como integrantes do corpo de Cristo. Vamos lá, 1 Coríntios, na última passagem bíblica de hoje, 1 Coríntios 12, de 21 a 27. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são do corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Em nossas amizades espirituais, nós somos defensores uns dos outros. Grava essa frase. Em nossas amizades espirituais, nós somos defensores uns dos outros. Como igreja, membros do corpo de Cristo, precisamos defender uns aos outros. Tem como você, olhar para o pé e dizer:
Se você for decepado, vai embora, você não vai me fazer falta. Claro que não. A mão faz parte do corpo. Se o pé for tirado fora, todo o corpo vai sentir. E assim tem que ser o nosso sentimento, a nossa visão a respeito do corpo de Cristo. O Senhor quer que nós sejamos integrados dentro do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, fazendo aquilo que o cabeça nos guia, nós vamos então defender e cuidar uns dos outros. Somos defensores, como leões, uns ajudando aos outros. Amém? Um cuidando do outro. Os leões, eles vivem de forma sociável. Estudos dizem, que eles podem viver até em bando de 40 leões, a maioria de leoas, O macho, ele é responsável pela defesa do grupo, e a fêmea, ela é responsável pela caça e cuidado com os filhotes. Os biólogos acreditam que os leões rugem para se comunicar. E não só para se comunicar, mas os leões rugem para também guardar, defender o seu território, assustar aqueles que estão à distância, até uma distância de 9 quilômetros, que possam, porventura, desejar invadir aquele território. Então, eles rugem para dizer, aqui não, aqui tem alguém que está cuidando. E as leoas saem para cuidando dos seus filhotes, para caçar e trazer o alimento. Olha o trabalho em comunidade. Olha o trabalho, o relacionamento que honra a Deus. Enquanto um está fazendo uma coisa, o outro faz outra, mas tudo em benefício da comunidade, em benefício de todos. Amém? Vamos orar? Peço que vocês que estão aqui presentes fiquem de pé, por gentileza. Vou orar nesta hora. Se você tem alguma dificuldade em relacionamento, coloque diante da presença de Deus nesse momento. Se você tem alguma necessidade de cura, alguém que passou pela sua vida, seja quem foi, e você ainda carrega talvez algumas mazelas, algumas coisinhas ali, alguns sentimentos que não agradam a Deus, libera o seu coração nessa manhã. Coloca na presença de Deus. Seja curado, meu irmão. Se você tem tido dificuldade de relacionar, peça a Deus valentia e força. Senhor, eu quero ser como um leão. Prepara pessoas, Senhor, para quem eu possa viver em comunidade, para quem eu possa me relacionar novamente. Me ajuda, Senhor, porque eu quero avançar nos relacionamentos que honram a Deus. Prepara pessoas, não só me prepara, mas prepara pessoas para me ajudarem também, para estarem relacionando comigo. Amém? Peça a Deus nessa hora que Deus é o Deus Todo-Poderoso que contempla o seu coração e conhece a sua vida. Você que está em casa também, que está me ouvindo, peça a Deus para que Deus te abençoe, te fortaleça, para que Deus prepare relacionamentos que honrem a Ele, que honrem ao Senhor. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, porque o Senhor falou conosco. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, e nós somos gratos, Senhor, porque como eu fui criado como a tua imagem e semelhança, o meu irmão também foi criado como a tua imagem e semelhança, e nós precisamos, ó Deus, aprender a nos relacionar melhor. Pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos dê força, tira toda a timidez, tira todo o medo, todo o trauma, toda a raiz de amargura nessa manhã, venha cair por terra em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Deus, dê força para os teus filhos, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa nos ouvindo, aonde ele estiver nesta hora, visita, Senhor, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde essa pessoa estiver me ouvindo nesta hora, que ela seja fortalecida pelo teu Espírito Santo, para que ela possa se relacionar novamente, que ela seja curada para a glória do teu santo nome, Senhor. É o que nós te pedimos, prepara homens e mulheres cheios do teu Espírito, para que possam viver em comunidade, e em comunidade cumprir os propósitos do Senhor nessa terra, Senhor. É o que eu te peço. Visita os casais, esposas, maridos, filhos, nos relacionamentos familiares nesta hora, onde houve uma ruptura, Senhor, que o Senhor possa trazer uma nova ligação, relacionamentos onde haja uma cola de confiança, onde as pessoas possam aprender a confiar novamente. Deus, restaura os lares, os casamentos, relacionamentos pais e filhos, que o Senhor venha trazer restauração nesse dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima escola Vida Plena.
você esteja nos acompanhando aqui neste mesmo canal, né? A Igreja Batista Aliança, foi um prazer tê-lo conosco. Em nome de Jesus. Amém?